Doutor Antônio Ribeiro trouxe hoje aqui kit churrasco, trouxe bonés, mas ele veio para falar de regularização de terras. O produtor rural que está nos ouvindo tem problema aí, então fique ligado. Doutor Antônio, bem-vindo, obrigado pela participação, sabe que tu é de casa, bem-vindo mais uma vez ao nosso Mato Piba Rural, bom dia. Bom dia, Toninho, um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente fazer um bate-papo aprofundado quando o assunto é direito de propriedade e regularização fundiária, e hoje com foco especial no agronegócio. A gente está com produtores enfrentando taxas pesadíssimas para renegociar os pacotes, os financiamentos, os custeios, alguns pacotes com taxas beirando 22% ao ano. Nada dá um lucro similar a isso, e o produtor começando a pensar mais aprofundadamente na questão da holding, do planejamento patrimonial, do compliance tributário. E não é só isso, alguns estados estão vivendo uma etapa de forte frustração de safra. Perfeito. Nós voltamos sempre com a discussão de regularização fundiária. O Brasil deveria ser um exemplo de sua organização no agro, de estar com o campo apto a ser produzido. Até porque existem regras que, se a propriedade não for produtiva, ela pode ser liberada para a reforma agrária. O que tem pesado tanto que esse assunto regularização fundiária no Brasil sempre continua com gargalos, né? Maia, é uma situação complicada. No Brasil, nós vivemos uma situação de desordem fundiária. Desde que o Brasil foi colonizado, a nossa lei de terras é uma das leis mais antigas publicadas em solo nacional. Nós tivemos uma lei de regularização fundiária antes de termos um Código Civil. E o grande gargalo é a vontade do produtor em buscar a regularização e a efetividade do poder público em entregar. O poder público entrega pouco e entrega de modo ineficiente. E o produtor, na maioria das vezes, prefere permanecer na irregularidade por acreditar que ele está economizando. E é o contrário. Perfeito. Mas nesse sentido de regularização fundiária, nós comentávamos aqui que tem casos acontecendo de liberação de títulos. Isso tem sido frequente ou está muito mais para um olhar de véspera de eleição? Então, faltam 2 anos para o período eleitoral na esfera nacional. É comum que essas campanhas de titulação ocorram próximo do período eleitoral. Pode anotar, pessoal, a gente vai ter presidente da República e representantes do alto escalão relacionados ao Ministério da Agricultura e Pecuária, relacionados ao INCRA, fazendo entrega de títulos nos estados. As retomadas vão serenar, as retomadas de lote de reforma agrária, as demarcações de área indígena vão serenar, na contramão desse abril vermelho que a gente está vivendo. Por quê? Porque é um ano pré-eleitoral, ano que vem já é ano eleitoral, e o governo não quer manter um estigma negativo com o produtor, que é quem movimenta de fato a economia. Então, para o ano que vem, pelo menos, nós vamos ter muitos assentamentos daquele sonho que alguns passam de 30 anos de poder receber seu título. Esse cenário pode ser que entre na mesa para 2026? Pode ser que sim. Você tem que levar em consideração 3 fatores. O produtor, o assentado em especial, que tiver com a documentação dele toda organizada no INCRA, que não tiver sido denunciado por nenhuma irregularidade, ele tem uma probabilidade altíssima de estar com a CCU ou com o título na mão. Qual que é a navalha de corte? A maioria deles não estão com a documentação organizada. É o diferencial de uma assessoria qualificada. Para que o INCRA consiga fazer isso, Toninho, ele tem que pegar essa documentação toda pronta, 100% organizada, é um mutirão. Você não tem tempo para ficar corrigindo o que está errado. Você vai pegar o que está mais fácil de resolver e concluir. A lógica é essa. Já que você falou de documentação, quando a gente olha para assentamentos é um caso especial, porque tem uma outra linha de liberação da propriedade para o agricultor. Mas e aquele agricultor que já comprou, tem escritura, onde é que estão pegando ainda hoje pontos de atenção na questão de documentação? Que ele acha que está com tudo em dia, mas pode vir alguma surpresa. Onde é que está hoje um
ponto de alerta, digamos assim, que o agricultor precisa ficar de olho para essa segurança de documentação da sua propriedade? Então, numa palavrinha em inglês, na verdade, uma frase que se chama due diligence, tá? O agricultor brasileiro que cada vez está mais acostumado com esses termos estrangeiros, que seria no momento da aquisição você conferir a cadeia sucessória dominial do imóvel, se ela é boa, fazer uma análise de sobreposição do polígono do imóvel para identificar se esse imóvel não apresenta algum problema na esfera ambiental, se ele não apresenta alguma possibilidade de ser requerido para a reforma agrária ou para interesse de demarcação de um povo originário, que são os indígenas, de uma comunidade quilombola, tá? Seria você pensar antes de comprar o imóvel se ele é plenamente regular e não deixar para regularizar depois, tá? E o segundo fator seria a disponibilidade de investir em manter esse imóvel regular. A legislação ambiental está sempre alterando, a legislação agrária está sempre alterando também. Novas exigências surgem e com estas novas exigências a necessidade de ter uma compliance para a gestão fundiária dos seus ativos patrimoniais imobilizados. Bom, dois assuntos que você citou de cadeia sucessória e a Bahia é um exemplo de confusões que podem vir, mas você acabou de citar de compliance tributário. Como é que entra isso que às vezes compliance fica um ar muito de sucessão e é um assunto complexo e muitos não querem nem parar para ouvir. Como é que funciona isso nessa questão desse novo momento de um compliance tributário e financeiro? Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Todos nós, quando vamos produzir, temos lucro e despesas, tá? O que deve ocorrer é que na receita final, quando você for deduzir as despesas do resultado de ativo que você obteve, você consiga um percentual positivo que te permita sobreviver no mercado e expandir o seu negócio. A compliance, do ponto de vista tributário, vai te permitir recolher impostos da forma correta. A maioria das pessoas recolhe com sobra. Ela não tem um planejamento contábil que permita a ela traçar uma estratégia para, sem sonegar, praticar uma elisão, que é recolher o mínimo de impostos possível. E outro detalhe que eu queria destacar com vocês é prestar atenção na gestão financeira da propriedade. O produtor, ele trabalha acelerado. É plantar, colher a soja ou outra cultura que seja e já entrar com a safrinha. E na maioria das vezes ele só pensa em rodar a engrenagem e começar de novo no ano que vem. Mas ele não para raciocinar se a margem de lucro que ele está tendo é sustentável. Senão ele vai acabar se enrolando numa bola de neve. E aí, a gente estava comentando agora, Maia, como é que você prorroga um pacote com 22% de taxa ao ano? Tem alguns lugares que a taxa mensal está sendo 15%. Vai estrangular o produtor. Não é só produzir, é produzir de modo sustentável, sem arriscar que você venha a perder a sua propriedade. E a gente bate nisso aí lá no holding, que é o planejamento e a blindagem patrimonial, para preservar aquilo que o produtor tem de mais importante na vida dele, que é a família, e depois da sua família, o patrimônio que ele edificou para essa família. Perfeito, aí entra o planejamento e nesses níveis de juros, em termos de crédito, quem não está com um planejamento à altura está entrando na lista das recuperações judiciais. Como é que está esse cenário, olhando mais para o Mato Piba? Haja visto que Mato Grosso assumiu muitos casos, Mato Piba nem tanto. Mas nesses níveis de juros que continuam crescendo, como é que você está vendo essa gestão? Que entra o compliance financeiro e tributário, mas entra planejamento, porque quem depender de crédito, nessas condições de até 15% ao mês em alguns casos, é suicídio. É suicídio, Maia, porque hoje eu desconheço algum tipo de investimento que me dê uma lucratividade dessa, a não ser uma possível pirâmide financeira.
tá? O Mato Grosso é um dos estados que é carro-chefe em desenvolvimento do agronegócio. Ele é um termômetro para o resto do Brasil. Tudo que acontece lá, mais cedo ou mais tarde, pode refletir no restante do país. Eu aprendi a enxergar dessa forma. Quando você não tem um planejamento e simplesmente acredita numa melhora no próximo ano, você esquece das oscilações no cenário político nacional e internacional e do risco do clima que assombra o produtor rural há tanto tempo. A gente teve uma safra boa no Mato Grosso. Safra ótima, mas a chuva atrapalhou a colheita. Soja amarga, uma soja que é vendida 40% abaixo. E aí, aqui na região do Matopiba pra gente, nós já estamos começando a vivenciar as primeiras dificuldades para renegociação e prorrogação de dívida, tá? Um problema sério que eu vou te contar, Maia. Tem produtor rural assinando contrato com instituições bancárias e com as fornecedoras de insumo pela contabilidade sem ler o contrato. Ele simplesmente autoriza a assinatura. Ele não sabe a taxa de juro que ele vai pagar. Doutor, qual a atitude o produtor precisa tomar para ele poder ter essa organização? Porque nós vimos, nós entramos num outro assunto de administração, não é? Inovação no campo. Aquele produtor que sempre plantou, eu sempre fiz a coisa certa, está dando certo, eu quero seguir assim, mas as inovação está aí no mercado, não é? E a pessoa ter essa organização de mercado, olhar um contrato, ler o que precisa fazer para ele entrar nesse mundo novo que nós vivemos aí. Toninho, é complicado falar isso. É uma transição de mundo. Hoje, a agricultura e a pecuária cedem espaço ao agronegócio. Nós começamos a ver a atividade no campo ser desempenhada de uma forma empresarial. Exatamente. Então, o que é o passo a passo? Você tem que abrir espaço para ter uma assessoria contábil que vai te apresentar relatórios mensais. Você tem que ter um controle de caixa com o planejamento de lucratividade, o planejamento das despesas, e o produtor rural não pode mais ter essa obrigação de analisar documento e de fazer análise de contratos e cédulas. Isso é feito pelo contábil e pelo departamento jurídico. Ao produtor rural chegam os relatórios prontos para ele analisar e interpretar. Ele tem que se preocupar única e exclusivamente em produzir. Toda a compliance financeira, tributária e jurídica é feita pelos serviços de assessoria que ele tem, para ele conseguir trabalhar com a cabeça tranquila. Ô Maia, nós vimos esse assunto de vários produtores. Quando nós entramos e vê, não é só no agro, a gente vê o empresário. Ele está se destacando, está crescendo, está se desenvolvendo. Como um exemplo, nós temos o Maico, da Unicamp. O que ele está fazendo? Gestão, não é? Buscar o conhecimento, inovação. E no agro não é diferente. Um produtor cresce, mas ele entrou nessa novidade, nesse novo. Não é só plantar e colher, né? Não, de forma alguma, Toninho. E outra coisa, é você estar preparado para os problemas que vão chegar até você. Como é que você tem que analisar esse tipo de situação? A todo tempo, o contexto legal muda. Por que eu falo contexto legal? Porque nós agimos dentro daquilo que as normas jurídicas disciplinam. Eu já advoguei para grandes empresas, advogo para grandes produtores. O que é uma prática muito interessante nessa linha de raciocínio? Fazer uma reunião por mês, sentar com o pessoal e falar, gente, o que mudou e quais problemas essas mudanças poderiam nos acarretar. Por exemplo, estava comentando isso com o Maia agora, esses requerimentos de interesse em áreas para demarcação como área de povo originário, as áreas indígenas, ou os requerimentos de área para demarcação como comunidade quilombola. Nós monitoramos isso no escritório para avisar antecipadamente os produtores. Aonde você vai enfrentar isso? No estudo antropológico, batendo de frente com a caracterização histórica e antropológica daquele local como sendo de interesse a essas comunidades. Isso demanda tempo. O governo tem tempo, dinheiro e uma superestrutura focada.
O produtor não tem. Quando você se prepara antecipadamente, você mitiga o risco. É a mesma coisa no aspecto fundiário, no aspecto tributário, no aspecto financeiro. Em todos os aspectos, é a preparação antecipada. O que é a primeira coisa que eu bati, Toninho? Não tem negócio ruim. Te falei isso no primeiro dia que eu te vi. Existe um negócio mal estudado. Quando você sabe o custo de aquisição de uma área, o potencial produtivo e o custo da regularização, você compreende o risco. Você entra no negócio pronto para assumir o risco e fazer a gestão desse risco. Voltando no assunto que você comentou da cadeia sucessória, eu tenho que entender como foi o passado da minha propriedade para não ter um risco de ser desapropriado. Mas você está citando mais um elemento que é, eu hoje, tendo analisado a cadeia sucessória, tenho segurança que está tudo ok, mas olhando para o futuro, alguém ainda pode querer que aquela área seja destinada ou argumentando ser de um povo originário. Como é que eu fico... Não sei se a pergunta é tranquilo, mas como é que eu ganho uma certa segurança em conseguir monitorar e como tanto esse passado de ter segurança, e aí é o exemplo da Bahia, que tem muitas áreas que por essa questão de cadeia sucessória poderão perder terras, mas também com esse olhar futuro de saber se tem uma área que está em pauta na mesa de alguém que podem argumentar ser de um povo originário. É uma situação complicada, tá? Eu, particularmente, não concordo com o sistema de demarcação de terras indígenas no Brasil. E eu te digo isso partindo do seguinte pressuposto. Diversas das áreas que foram demarcadas já eram ocupadas e densamente antropizadas há mais de 50, 60, 70, 80 anos. E diversas dessas áreas que estão sendo demarcadas foram tituladas pelo próprio INCRA, pelo IBRA, que era o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e por outros órgãos do poder público que em um momento ou outro assumiram essa competência. A insegurança jurídica é enorme. Ela te força a combater essas pretensões dentro de um processo e a desconfiar a todo tempo do poder que nos governa. Isso é uma situação muito complicada, Toninho. Pensa a situação do produtor seguinte: eu, Estado, te dou um título, você paga e produz. Mas amanhã eu resolvo que essa área é de interesse para ser demarcada como área indígena. Mas eu te outorguei o título, eu te autorizei a produzir. Você está nas mãos de um governo, não em aspecto político atual. Nós estamos vivendo isso tem muito tempo. Desde a redemocratização e até antes da redemocratização, em que não se pode confiar. É um dos vícios enormes do direito. Você mitiga muito os direitos do cidadão e amplia demais o poder do gestor, do administrador público, tanto enquanto político quanto servidor. Uma situação complicadíssima, tá? Depois eu vou te contar uma historinha de cadeia sucessória que você vai ficar impressionado. Perfeito. Já que estamos falando de uma novela de insegurança jurídica, deixa eu trazer mais um capítulo aqui. Como está essa conversa de níveis de produtividade? Porque, além de questão de títulos, olhando para passado, para futuro, também tem uma outra possibilidade de eu perder o título da minha terra porque eu sou ineficiente, vamos assim dizer. Como é que anda essa novela para até a questão do índice? O que é ser ineficiente? Hoje é colher 40 sacas de soja por hectare? Se eu tiver esse índice, eu posso perder a terra? Como é que está essa situação, que também faz parte da novela da insegurança jurídica documental, digamos assim, de uma propriedade? Olha só, quando você fala em propriedade produtiva e eficiência de produção, significa que você tem que explorar esse imóvel no limite do seu potencial produtivo, respeitando a legislação ambiental, agrária, trabalhista e tributária. Curioso, você me fez uma pergunta e eu vou te dar uma resposta que você não esperava. A mesma lei que disciplina a reforma agrária nacional é a lei que fixa o conceito de produtividade do imóvel rural. Por quê? Ela fixa esse conceito de produtividade para permitir a desapropriação por interesse social para a reforma agrária, que é a Lei 8629 de 1993. Existe um cálculo matemático que é feito para auferir se a área é produtiva ou não. Mas para o produtor não ter que esquentar a cabeça, eu vou te explicitar isso de um modo simples. Primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: qual a área do imóvel? 100 hectares. Quanto eu posso desmatar? 65%. Já desmatou 65%?
Sim. Nesse 65% o desmatamento foi feito de acordo com a norma ambiental? Sim. Existe algum vício ambiental? Não. Está recolhendo os impostos da terra e recolhendo devidamente todas as contribuições trabalhistas dos seus colaboradores, enfim. Tudo isso está em ordem? Sim. Então você não está subutilizando o imóvel, você não está produzindo aquém do potencial. E isso é um estigma muito grande. Eu vistorio muitas áreas para comprar, para clientes, e eu já cheguei a vistoriar áreas de 4.000 hectares que o cara me falou assim, eu tenho a posse e ela é toda produtiva. O que o senhor desempenha nessa fazenda? Ele falou, tem gado. Tá. Quantas cabeças? Porque a gente vai ter que escoar a hora que vender. 120. 120 numa área desse tamanho e no resto só faz o quê? Eu tiro castanha. Quantos caminhões de castanha que o senhor tira nessa terra? Deve ser 2.000, 3.000 caminhão. O senhor tem autorização para extrair castanha daqui ou outro tipo de gênero extrativista? Então, esse estigma é muito pesado. Nós vamos romper esse paradigma que a propriedade rural é patrimônio estagnado, onde você emprega capital, para um paradigma onde ela apenas vai ser mantida e preservada quando ela for 100% produtiva. Não existe mais no Brasil espaço para propriedade improdutiva. É até um aviso. Não é só MST. Não são só povos originários. Muitas empresas, muitos produtores com caráter predatório invadem essas áreas e se utilizam de estratégia jurídica para permanecer dentro dela e coagir a venda, ou até ganhar dentro do processo. Por quê? Porque tem uma assessoria jurídica melhor, mais forte. O Poder Judiciário é falho. Muito que bem. Ô, doutor, você, para resolver os assuntos, você que está nos ouvindo, está ligado nesse movimento, gostaria que você passasse o contato da consultoria Agroterra para quem quer entrar em contato contigo, inclusive hoje, você está por aí, já chegou ontem. Diga lá, doutor. Toninho, eu vou sacar o cartão aqui do bolso. Puxa do cartão aí, doutor. Eu não lembro meu próprio telefone lá do escritório, você acredita? Mas o pessoal pode ligar no 63 3028 63 3028 9569. 9569. Fala no escritório da Agroterra, Palmas. Fala lá. E outra coisa, fica só no telefone não. Vamos lá tomar um café. Os melhores clientes que eu tive foram aqueles que eu conheci pessoalmente, tá? Pra gente ter história para contar. Claro, e depois tu tem aqui uma boa assessoria em Luiz Eduardo, uma boa corretora da Agroterra que se chama Grace Fontana, a doutora Grace, presidente do sindicato, doutor Josias. Essa turma é teus amigos, né? Ah, doutor Josias é uma pessoa que eu considero demais. É um grande advogado, um excelente profissional, tem uma área de atuação muito boa. O que é difícil a gente encontrar hoje, uma pessoa que eu posso dizer que é uma pessoa extremamente honesta. E a doutora Grace veio primeiro como cliente, hoje ela é uma grande amiga, o Roni também. São pessoas que eu tenho uma enorme consideração e detalhe. Ela vai ser esse semestre minha aluna na pós-graduação em Direito do Agronegócio. Olha só. Pois é. Parceria forte. Ô, doutor, tu trouxe quantos kits churrasco hoje aqui? Eu tô exclusivamente com um único kit churrasco aqui para você sortear e a gente vai deixar com você aqui para sortear mais 5 bonés da Agroterra. Olha aqui, o Adroaldo lá na Quaceral, onde tiver um problema, não é o ganhador então aí deste kit churrasco e um boné. O Bilo também passa por aqui pegar um boné e o Aldo lá da Roda Velha, também produtor rural, tá ligado? Ele quer ter o boné aí da Agroterra. Quem que tá mais aqui que também pediu que nós mandasse o recado, que é produtor também lá no Tocantins, Cícero Teixeira, Ivanir Maia. Vai passar aqui nos estúdios da rádio então para retirar os bonés da Agroterra. E você quer ter maiores informações? Fale com nós, fale com o doutor, fala lá no Sindicato Rural, fala com o doutor Josias. Nós já indicamos aqui doutor Antônio Ribeiro e Agroterra. Doutor, obrigado por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Toninho, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui bater um papo com você. Na verdade, a gente já conversa muito durante a semana, com o Maia também, sobre o dia a dia do produtor rural. E eu queria fazer um convite para os produtores rurais. Vamos aguardar. Quando a gente tiver nosso programa, não tenha receio.
Mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas. A maioria dos problemas que a gente tratou aqui hoje são por falta de conhecimento, são por falta de antecipação, são por falta de planejamento. O nosso amigo estava falando agora há pouco de mercado. Quem é que está ganhando com essa oscilação no mercado? Quem se planejou e tem insumo comprado antecipadamente e quem consegue reservar a sua produção para vender na alta de preço. A soja está baixa. Por quê? Está todo mundo vendendo para pagar os pacotes bancários, para pagar os financiamentos. Quando o pessoal acabar de vender, quem vai ganhar dinheiro? Quem tem produto no estoque. Quer se planejar antecipadamente, quer ter uma consultoria completa para fazer a gestão do seu agronegócio no ponto de vista tributário, gestão financeira e principalmente a compliance fundiária e patrimonial, vem bater um papo com a gente na Agroterra para conversar, eu te garanto que eu não cobro. Muito que bem, grande abraço, sucesso, doutor Ivanir Maia, mais um Matopiba Rural, vamos chegando ao final. Perfeito. Muitas informações porque o produtor às vezes pode até se assustar. Vem o tarifaço, o que vai acontecer no mercado? Vem a questão de titularidade da minha terra, o que eu posso fazer caso tenha problemas? Mas é o Matopiba Rural, um programa de orientação e sempre com mestres na área desse Brasil, aqui como parceiros do programa, para levar a você que está nos acompanhando Brasil afora a informação do agro, a orientação. Todo final de semana aqui, numa roda de chimarrão, Matopiba Rural é o carimbo na maior rede de rádios de um programa do agro aqui no Matopiba, é o Matopiba Rural. E até o próximo sábado. Um agro abraço. Fica ligado com nós que vem por aí, Ricardo Arioli, professor Ricardo, e o programa Momento Agrícola. Obrigado ao doutor Antônio, obrigado ao presidente nacional da Federação da ProSoja, obrigado ao Pedro lá de Goiânia, obrigado ao Darcy Salvetti. E você, produtor rural, você empresário do agro, que está ligado no agronegócio, muito obrigado por estar com nós. Encontramos na quarta-feira com Agro Rural, mais um programa do agronegócio aqui na capital. Desejamos a todos um ótimo final de semana, com a força do agro e a graça de Deus. Nós voltamos sábado que vem.